Olá, olá, energúmenos! Tudo bem por aí? Olhe só, hoje vamos falar sobre verbos. Exatamente, verbos. Verbos é a classe gramatical, no meu ponto de vista, no meu entendimento, deixar bem claro, a mais importante da língua portuguesa. Eu costumo dizer que verbo é 70% da língua portuguesa. Quem sabe verbo, o restante da língua portuguesa, da gramática da língua portuguesa, fica fácil. Fica extremamente fácil. Ok? Então, dê uma olhada especial, uma estudada com afinco na parte de verbos. Tudo bem, energúmenos? Então vamos lá. Comecemos pela definição. Que seria qual seria a definição de verbos? Quando perguntamos sobre verbos aos alunos, via de regra eles falam é o que pratica ação. É o que pratica ação. Não, energúmenos. Verbo não é somente o que pratica ação. Isso aí é a definição de voz verbal ativa. Né? Aquele que pratica ação é quando o sujeito pratica ação. Voz verbal ativa. Verbo é muito mais do que isso, até pela sua importância. Então, verbo é a classe de palavra variável que, do ponto de vista, preste atenção, do ponto de vista semântico, indica ação, estado ou processo. Repetindo, verbo é a classe de palavra ou classe gramatical variável que, do ponto de vista semântico, indica ação, estado ou processo. E do ponto de vista sintático, exerce a função de núcleo do predicado das sentenças. Do ponto de vista sintático, exerce a função de núcleo do predicado das sentenças. Ok, energúmenos? Essa é a definição de verbo. O dicionário Aurélio da língua portuguesa traz várias classificações de verbos. Lá vocês vão encontrar verbos abundantes, verbos anômalos, verbos regulares, irregulares, atributivos, birrativos, bitransitivos, de ligação, copulativo, enfim, uma série de classificações. Compensa você dar uma olhadinha lá, ok? Compensa. Por exemplo, lá na UNB, eles trazem, geralmente, o verbo de ligação, eles trazem como verbo copulativo. A denominação dele pela UNB, via de regra, é verbo copulativo. Então, compensa você dar uma olhadinha para você não se confundir com essas classificações. Ok? Dicionário Aurélio da língua portuguesa. Infelizmente, não estou ganhando nada para falar o nome dele aqui, tá? Infelizmente. Mas é importante que você dê uma olhada lá, ok? Bom, saindo da definição, energúmenos, vamos para as flexões verbais. Lembrando que a língua portuguesa é uma das línguas neolatinas que mais possuem flexões, tem o poder de flectir, ou seja, de variar. E quem faz essa variação, via de regra para os verbos, são as desinências, exatamente. Aquelas desinências que nós falamos lá no processo de formação de palavras. Ok? Muito bem, então vamos lá. Verbo possui como flexão número. O que seria um número verbal? Se o verbo se encontra no singular ou se encontra no plural. Tranquilo, né, energúmeno? Muito bem. Pessoa. Pessoa é uma categoria linguística principalmente ligada a verbos e pronomes. Quando eu falo primeira pessoa, né, segunda pessoa, mas qual é a definição realmente de pessoa? É a relação dos participantes da fala com os acontecimentos narrados. Então, pessoa é a relação dos participantes da fala com o fato narrado. Como assim? Muito simples. Quando eu digo primeira pessoa, é quem fala. Primeira pessoa é quem fala. Segunda pessoa é com quem se fala. Segunda pessoa, com quem se fala.
E terceira pessoa? Terceira pessoa, de quem se fala. Terceira pessoa, de quem se fala. Quando se fala em pessoa, a maioria dos alunos já dizem, né? Eu, tu, ele. Não, isso são pessoas gramaticais. Eu, tu, ele são pessoas gramaticais. Por isso que a pessoa sempre está ligada ao verbo e ao pronome, principalmente os pronomes pessoais do caso reto, não é? Muito bem, energúmenos. Saindo da pessoa, nós temos o tempo. O que seria o tempo verbal? Quando se pergunta o que é tempo, muitos alunos falam, presente, passado, futuro. Não, essa não é a definição de tempo, esses são os tipos de tempos que nós temos. Qual é a definição de tempo? Tempo não é nada mais, nada menos que o momento, ou seja, o momento em que se dá o fato expressado pelo verbo. De novo, tempo é o momento em que se dá o fato expressado pelo verbo, ou expresso pelo verbo, ok? O fato expresso pelo verbo. Muito bem. Quais são os tempos que nós temos? Nós temos 3 tempos básicos, que é o pretérito, onde a ação é anterior ao momento da enunciação. De novo, tempo pretérito, a ação ela é anterior ao momento da enunciação, ok? Tempo presente, a ação é concomitante à enunciação, ao momento da enunciação. Então, tempo presente, a ação ela é concomitante ao momento da enunciação. E o tempo futuro? A ação ela é posterior ao momento da enunciação. Repetindo, tempo futuro, a ação é posterior ao momento da enunciação. Ok? Então aí você tem a definição de tempo, energúmeno. Muito bem. Além disso, nós temos o modo. O que seria o modo verbal? Muita gente, ao se perguntar sobre modo, diz assim: modo é o indicativo, subjuntivo e imperativo. Não. Isso são os tipos de modos, não é mesmo? Nós temos que saber o que é o modo. E modo não é nada mais, nada menos serve para indicar a modalidade da ação verbal. Então, modo indica a modalidade da ação verbal. Repetindo, modo indica a modalidade da ação verbal. Se essa ação é uma certeza, o modo é um indicativo. Se essa ação é uma incerteza, é uma dúvida, o modo é o subjuntivo. E se essa ação indica uma ordem, ou um pedido, ou uma exortação, essa modalidade é chamada de imperativo. Tudo bem, energúmenos? Muito bem. Seguindo, o aspecto verbal. Isso é de maneira... é uma parte fundamental, o aspecto verbal. Aspecto verbal é a categoria semântica que expressa detalhes qualitativos ou quantitativos de uma determinada ação do processo verbal. Então, de novo, é uma categoria semântica que detalha aspectos quantitativos ou qualitativos, determinada pela ação ou processo ou estado do verbo. Isso é o chamado aspecto. Por isso que nós temos aspecto inicial ou incoativo, quando a ação ainda assim iniciará. Nós temos o aspecto frequentativo ou durativo, quando a ação está em pleno desenvolvimento e é contínuo. E nós temos o aspecto denominado final ou terminativo, quando essa ação, obviamente, já se findou. Ok, energúmenos? Então, esses são os 3 tipos de aspectos: incoativo ou inicial, frequentativo ou durativo, terminativo ou final. E para terminar as flexões, nós temos a voz verbal. Agora sim, quando se fala em voz verbal, primeiramente, vamos definir o que é voz.
Voz é a categoria do verbo definida pela relação que se estabelece entre o sujeito e o sujeito, nesse momento, o sujeito gramatical, obviamente, e a ação verbal, entre o sujeito e a ação verbal. Quando eu falo que eu tenho um sujeito ou uma voz ativa, é quando o sujeito ele pratica a ação. Voz passiva, quando o sujeito recebe ou sofre essa ação. E voz reflexiva, quando o sujeito pratica e recebe a ação. Então, repetindo, voz ativa, sujeito pratica a ação. Voz passiva, sujeito recebe a ação. E voz reflexiva, quando o sujeito pratica ou recebe a ação. Lembrando que nós temos a voz, dentro da voz reflexiva, nós temos a voz reflexiva recíproca. Mas isso falaremos dentro dos pronomes, quando falarmos de pronome reflexivo. Tudo bem, energúmenos? Então, nós temos aí todas as flexões que um verbo pode ter na língua portuguesa. Ok? Então, por enquanto, ficamos por aqui e daremos continuidade ao estudo dos verbos. Um beijo e um abraço a todos!